Educação à distância, mudando realidades. Vou botar aqui, olhar aqui para a carinha de vocês. Tá certo, todo mundo tá com... O que é que eu quero com isso? Né? Refletir. Independente do retorno que você tenha. Isso vale até para um bom dia, boa tarde, boa noite. Até o retorno que você não tenha, mesmo assim, é importante que ele seja exercitado. Vocês entendem? Mesmo que o retorno ele seja, às vezes, negativo. A ética, ela faz parte do que você é, do que você escolheu ser. Então, não deixe, né, que as atitudes do outro interfiram no seu comportamento e na sua perspectiva de construir o mundo. Tá bom? E assim eu finalizo. Desculpem, tomei muito tempo de vocês. Espero que tenha gostado mesmo, gente. Eu tô aqui lendo as últimas perguntas, a questão do Madinha, né? E aqui o Igor está falando, fazendo a sua parte, você incentiva o próximo a fazer o mesmo. É isso mesmo. Como é que você conquista o outro? É justamente por meio da sua prática. Você consegue captar o outro, você não precisa, às vezes, nem falar. Mas é através da sua prática. Certo? Eu conheço, por exemplo, aconteceu um fato comigo. Eu trabalhava num ambiente assim, de trabalho que as pessoas falavam muito palavrão. E eu não gosto de falar palavrão. Não estou condenando aqui, tá bom? As pessoas que falam, mas não é ético. Vou dizer o uso do palavrão. E aí, assim, eu não tinha essa prática. Só que as outras pessoas tinham e ficavam zombando, porque eu não tinha a mesma prática de estar falando palavrão. Mas o que acontece? Eu não convenci ninguém. Não parei para dizer, olha, não faça, não fale desse jeito. Quiser. Mas eu sei que no final, queridos, do período que eu fiquei lá, acreditem, as pessoas não estavam mais falando palavrão. Quando estavam no meio da reunião, eu digo, gente, eu estranhei, eu digo, nossa, eles não estão falando palavrão. Porque tudo é uma questão também de hábito, de prática, de disciplina. Então, assim, não é uma coisa assim absurda, muito distante, você praticar a ética. Né? E você começa nos mínimos detalhes, né? no seu dia a dia, para poder depois transparecer para o seu ambiente de trabalho. Tá bom? Gente, muito obrigada. Vocês têm mais alguma questão? Francis, algum professor aqui? Oi, professora. Oi, quem está falando? Sou a Janeide, sou tutora do curso de saneamento, tudo bem? Oi, Janeide, tudo. Então, primeiramente, parabéns pela aula, muito esclarecedora, muito boa mesmo. É um prazer estar aqui assistindo e acompanhando, né, seus ensinamentos. E, assim, a gente está percebendo pelos comentários aqui que os alunos estão gostando muito, né, que está sendo bom, que está sendo ótimo, então está tendo muitos elogios. E aí a gente tem aqui uma dúvida do aluno Péricles Monteiro. Ele está perguntando o seguinte: boa tarde, professora, pela sua fala, acha improvável ter uma pessoa jurídica ética, tendo em vista que ela é formada por um conjunto de pessoas, no entanto, com a implantação dos valores e da missão da pessoa jurídica, não é um ato ético? É o aluno Péricles Monteiro que está perguntando. Eu não entendi, Janeide. Ele está falando assim da pessoa jurídica. Eu me perdi dessa questão da pessoa jurídica. Então, até não sei se ele pode explicar um pouco melhor, mas ele está perguntando aqui se pela sua você acha improvável ter uma pessoa jurídica ética, tendo em vista que ela é formada
Eu creio que ele esteja falando sobre a questão da empresa, né? Que você falou lá atrás, que você falou sobre não existe empresa ética, e são as pessoas, né, que têm que ter ética. Creio que seja com relação a isso. Sim. Eu quero que ele estiver nos ouvindo e quiser falar, né, um pouco mais sobre a pergunta. Certo, mas eu entendi agora, Janeide. Muito obrigada. Péricles, quando eu falo da empresa, eu não estou falando esse do CNPJ, né? Vamos dizer assim. Até porque essa empresa ela vai ser instituída por pessoas, né? Então, o que eu falo é o seguinte: se a pessoa que vai coordenar, né, ela não tiver essa mentalidade, essa perspectiva de ter uma postura ética, se o patrão, o coordenador, o presidente, o diretor da empresa não passar essa visão dentro do ambiente de trabalho e não fomentar isso, não dar elementos, ferramentas, né, possibilidades para os funcionários atuarem de forma ética, não vai ter como, né? Então, o que eu falo assim, a empresa, que eu falo assim, vamos dizer, é a organização, a instituição, está lá o prédio, né? O prédio ele não vai ser ético, mas assim, as pessoas que vão compor aquilo é que tem que ter essa postura ética, né? É que nem, por exemplo, olha só, é que nem o caso da moça que eu falei da reportagem. O que a empresa fez? Justamente para não manchar a sua imagem ética, para não manchar a sua imagem ética, então eu elimino o que vai prejudicar, né? O que vai interferir, o que vai de alguma forma levar para o lado oposto do que eu estou falando, né? E aí as pessoas não vão consumir o meu produto e a gente está vivendo muito isso. Eu vi também recentemente uma situação de um rapaz dos Estados Unidos. Olha só, gente, por isso que a gente tem que estar se policiando o tempo todo nas nossas posturas. Um rapaz nos Estados Unidos, eu não sei se vocês acompanharam esse caso, que ele estava dentro do carro, ele mexeu com a mão, assim, pôs a mão, assim, no lado de fora, e uma pessoa que estava do lado de fora fotografou e disse que ele estava fazendo um gesto que era considerado racista. Só que ele disse que só estava estrelando os dedos. Mas ele estava no carro da empresa. E aí eles entraram na rede social da empresa e disseram o que a empresa vai fazer a respeito disso. E aí o rapaz foi demitido. Então, assim, para você ver como as coisas estão também bem extremistas, né? Nessa questão da política agora do cancelamento. Então, vou cancelar. E aí, o rapaz foi demitido, né? Não deu tempo, né, de provar que estava só instalando, não teve negociação. Mas o que é que você percebe? Interferiu a lógica de mercado dela, mas agora a postura ética não, gente, a gente está vendo pelas marcas aí, né? A influência teve tal atitude, vamos acabar agora com os contratos já, não é isso que está acontecendo? Tem tal comportamento, vamos acabar aqui com o contrato. Fez isso, é isso que está acontecendo com os famosos. Então, as empresas, elas estão fazendo de tudo para justamente seguir esse padrão ético que está, vamos dizer, olha só que interessante, um padrão ético regido por uma concepção moral. Que é a concepção moral o quê? De respeito às diversidades agora. Mas assim, não sei se eu consegui te esclarecer para você, mas é dizer assim, não é o CNPJ. São as pessoas que eu estou falando que compõem, né, e o cabeça, né, daquela empresa é que tem que estar à frente, né, dessa perspectiva ética. E aí, mais o que, gente? Gente, são 4h30, eu estendi demais, meu Deus.
Oi. Me Oi, ouvem? Professor Sim. Francisley. Parabéns pela aula, excelente aula, os alunos estão lhe elogiando. E eu gostaria só de fazer uma parte sobre a pergunta do Péricles, porque assim, ele falou da missão e da visão da empresa, dos valores, né? E dizendo assim, poxa, as pessoas estão Sim. se esforçando para atingir aquela missão, para fazer com que a empresa cumpra os seus objetivos. Tudo bem, mas como essas pessoas estão fazendo isso, né? Como elas vão atingir os objetivos da empresa, atingir a missão e a visão da empresa, né? Quais os valores elas estão trabalhando? Então isso é muito relativo, porque às vezes as pessoas atropelam tudo e todos para chegar num determinado objetivo e isso não é ético, né? Se for nesse sentido, Uhum. né? Porque aí é Sim. questão de planejamento da empresa, outra situação, né? Era só para que eu acho que foi isso que ele quis falar, assim, as pessoas estão trabalhando, estão se esforçando para atingir os valores, a missão da empresa, então a empresa não é ética? Depende, né? A missão da empresa é ser a maior empresa de cosméticos do Brasil, até Hum. 2030. Pronto, ela vai alcançar. Em 2030 ela é a maior empresa, mas que caminho ela percorreu até chegar lá, né? Ela cuidou do meio ambiente, ela fez a logística reversa, que fala no plano de resíduos sólidos, então depende de como ela chegou até lá, né? Obrigado, professora. Eu que agradeço, Francisco, pela sua contribuição. Exatamente isso, né? Então, assim, não somente o profissional, ele tem que exercer, assim, essa postura, porque recai, muitas vezes, né, o que eu falei anteriormente, né, é aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? De cobrar do outro uma postura ética e não corresponder com isso, né? E não dar condições para isso também, né? E isso acontece, infelizmente, muitas empresas não dão condições, né, para o profissional, vamos dizer, ser ético, né? E o profissional, ele acaba entrando naquela lógica, né, de competição ferrenha, que eu sei que, né, eu estou negligenciando isso, né? Entra naquela lógica, né, de competição que, por exemplo, para você sobreviver, é selva, né? É aquela lógica da selva. Para você sobreviver, você precisa também se sair da frente disso. E aí cabe, gente, por isso que vocês têm que ficar muito atentos ao ambiente de trabalho que você vai fazer parte. Reflitam e pensem se vale a pena entrar nessa lógica, porque assim, a gente viu, por exemplo, os casos, né, dessas empreiteiras que caíram, chega uma hora que caem, né? Chega uma hora que cai, e assim, que nem aquela história, né? Acaba se prejudicando o lado mais fraco, né? E, infelizmente, na empresa, assim como todo o funcionário, né? Que fica aí a mercê, muitas vezes, de condições, né, terríveis, né? De convivência de ambiente de trabalho. Então, para você que vai empreender, então, pense bem em como você vai empreender e vai dar condições éticas para o seu funcionário trabalhar com você. E você que está também na outra ponta, de como você, funcionário, vai agir, né, dentro daquela empresa. Isso. Foram muitas mensagens, eu não consegui acompanhar aqui. Ai, meu Deus. Muito obrigada, gente. Estou vendo assim por alto, assim. Eu tenho uma pergunta. Então, nem tem muito a ver com o que você estava falando agora, mas, enfim. Então, você acha que o feminismo é uma busca por desconstrução do machismo formado pela moral? Então, o feminismo ele vai bastante em contra a questão da lógica da moral, que muitas vezes tem, que dentro da moral tem a moral cristã, né? Então, por exemplo, né, assim, né, porque eu penso assim, há muitas vezes um certo equívoco, né, de às vezes assim, culpabilizar certos tipos de moral
né, que se instituiu, que assim, eu vejo muito que, por exemplo, trabalhei com gênero e diversidade, né, na escola. Então, trabalhei muito com essa temática, assim, do feminismo, né. Então, assim, de culpabilizar, né, vamos dizer, a mulher está foi desrespeitada, né, ela não foi considerada por conta de uma lógica de uma moral, vamos dizer, né, e algumas vezes, assim, cristã, né, aquela moral patriarcal, que não respeita a mulher, né. Só que hoje a gente vê que não é bem assim, né. Não é, se você vai para a lógica da moral cristã, se você for ver mesmo ao fundo, né, eles têm uma perspectiva, mas as mulheres também têm a sua posição de escolha, né? Isso daí está regimentado, né? Pelo que eles utilizam, né? A Bíblia e tudo. Então, se você parar para dar uma olhada, a mulher vai ter a sua posição de escolha lá, tá bom? Só que tem um outro lado que é moral filosófico, né? De direito, que não respeita também a mulher, e por muito tempo não respeitou, entendeu? Então, não só foi essa lógica religiosa, né, vamos dizer assim, não só foi isso. Né? E é isso que, às vezes, a gente coloca muito em mente. Às vezes, a gente vê assim, olha, é a religião, né? É a instituição, é a organização. Mas aí eu pergunto, quem compõe essa instituição, essa organização? Que é um dos pontos que eu também menciono no material de vocês, é que a gente também não pode generalizar. Você vai para uma consulta médica, e a médica não te atendeu bem. Você não pode chegar e dizer bem, olha, todos os médicos não atendem bem. Pode fazer esse tipo de generalização. Né? Mas também de reconhecermos que a política do feminismo, ela não foi criada também só por um grupo, né, específico, né, está lá sentado, fechado. Houve bastantes contribuições de pessoas, até mesmo de figuras masculinas, que contribuíram aí para o seu crescimento, para o seu avanço, para essa mudança, né, de perspectiva, de visão da moral da mulher, né. Mas, assim, eu só gosto de ter cuidado isso, de não culpabilizar, por exemplo, a questão da moral, vamos dizer assim, cristã. Porque se a gente for pegar mesmo, assim, eu acho que até histórias bíblicas, você vê mulheres, por exemplo, como a Débora, que era juíza. Está lá no Antigo Testamento. Então, nossa, tinha mulher juíza? Não tinha, né? Então, ou seja, são as pessoas, os indivíduos, né, que pega, aqui, você pega, não sei se vocês já ouviram isso, você pegar um texto, tirar do seu contexto para criar um pretexto. Entende? Você pega um texto, tira do seu contexto e cria um pretexto, né? E aquilo sai como verdade absoluta. Gente, vocês foram falar até no feminismo, né? Eu estou assim, impressionada. Mas essa lógica é importante a gente ter em mente, né? Porque, assim, no ambiente profissional, infelizmente acontece isso ainda, né? De algumas mulheres, então mulheres fiquem atentas, né? Delas não receberem, né? Vamos dizer, o mesmo valor salarial, né? Infelizmente a gente ainda passa por isso. Mesmo exercendo a mesma função por conta de ser mulher, né? Então, nem preciso dizer que também um exemplo de postura antiética, né, de qualquer profissional, de qualquer empresa, de fazer isso. Bora lá, gente. Vitória, depende mesmo, né? Por isso que está lá no quadro que eu coloco que é uma postura assim, individual, é a questão da ética, e a moral, que é uma questão mais coletiva, que está associada à questão cultural de cada sociedade. Então, realmente, a ética depende, para ser exercida, né, ela depende, assim, de cada um de nós, né? Porque, gente, tem a ética profissional, mas tem a ética pessoal,
tá? Tem a ética educacional, tem a ética cidadã, que foi o que eu apresentei, né? Então, talvez você tenha até problema de exercer a ética profissional por algum motivo. Mas, assim, isso de alguma forma vai conflitar com a sua ética pessoal, com a ética educacional que você recebeu, né? Então, é bem pessoal, bem particular. Professora? Oi, Janeide. Então, olha, a Ana Carolina postou uma dúvida aqui que é interessante. Até teve um outro aluno que falou lá atrás sobre a política do cancelamento. Olha só, ela... Sim. Professora, você tocou no âmbito da política do cancelamento, esse novo fenômeno que vemos atualmente. E isso me intriga, de certa forma, pois começou com ações positivas até, mas também tiveram ações que chegaram ao extremista, como você mesma disse. Você acha que atualmente esse fenômeno está mais construtivo ou destrutivo para a sociedade? Olha, boa pergunta, hein? E eu acho que, assim, tá para ambas vertentes, né? Tem coisas que, assim, é chamada a atenção, né? Por exemplo, como dessa, vamos dizer, como dessa funcionária, né? Que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que ela desrespeitou os agentes lá, os fiscais. Então, ela entrou numa lógica de política de cancelamento, né? Isso é claro, né? Foi cobrado da empresa e tudo, a empresa não queria ficar com a imagem aí negativa, né? Mas o que ela fez realmente foi um absurdo. E assim, e não dá uma resposta para isso. E eu não estou dizendo que, olha, gente, eu não estou aqui, quero deixar bem claro aqui, eu não vou trazer, né? Justamente pela visão que eu tenho de ética, eu não vou trazer aqui respostas prontas para vocês. É certo, errado, é certo, errado, é certo, errado, é certo, errado. Então, eu quero, assim, problematizar, tá? Então, vocês podem até discordar, olha, em relação a isso eu discordo, fica livre, né? Então, aqui é o espaço, né, para a gente problematizar, somar aqui as nossas dúvidas, questões. Então, mas voltando agora, né, que isso foi um parênteses aqui aberto. Então, eu não estou querendo dizer assim, olha, ela deveria ter sido demitida, ou não deveria ter sido demitida, eu não estou aqui, né, não vou dizer nem que é errado, nem que é certo. E não é porque eu estou assumindo uma postura isenta, né, mas é porque, assim, tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser realmente discutido, né. Então, assim, eu sou da área de humanas, então, nada é assim, ó, né. Já foi a maior dificuldade passar questões para vocês de múltipla escolha, né? Lá e tudo, que eu gosto de fazer perguntas e vocês responderem, né? Conforme vocês entenderam. Então, mas, não, com certeza, o fato dela ter sido demitida, isso mostra uma resposta de que tempo a sociedade se encontra. Eu acho que isso, assim, é fundamental, eu acho que isso mostrou, né, com essa atitude. Olha, chegou no limite. Eu estudo história da educação, né, então eu estudo período escravista também, as minhas pesquisas são bem voltadas também para o século XIX. Das leituras que eu vejo, dos documentos, né, eu analiso documentos do século XIX, né, e assim, gente, eram coisas absurdas, feitas, né, às pessoas, né, aos negros e tudo. E olha que eu não sou de levantar assim, bandeira, não pertenço a nenhum grupo, não. Mas eu estou falando agora com um olhar, vamos dizer, historiador, né. Eram atitudes muito cruéis, né. Só para vocês terem ideia, um negro quando ele estava fugido, né, uma forma de encontrá-lo, olha só, uma forma de encontrá-lo, eles anunciavam nos jornais. E aí, como assim, grande parte da população, 70% da população no século XIX é escravizada, né, praticamente com as mesmas feições, aparências, então a forma que eles tinham de identificar seriam pelas suas falhas. Aí eles colocavam lá, escrava fugida da fazenda tal, né, que o proprietário era tal.
Aí ela não tem uma mão, não tem um dente, não tem uma perna, não tem isso, não tem aquilo. Sempre eles eram identificados por conta de uma marca física, né? Sem a gente pensar nas marcas, vamos dizer, psicológicas, mentais, pessoais. Então, eles eram identificados por marcas físicas, né? Então, assim, era muito sofrimento, geralmente, né, a sobrevivência dessas pessoas era em torno de 15 anos, né, depois que ela entrava nesse ritmo de escravidão. Então, assim, eram muitas atrocidades. Então, quando a gente pega e lida com essas situações, né, puerizadas, no ambiente social, isso tá, assim, acaba que gerando uma certa, vamos dizer assim, revolta. Gente, não, a gente precisa mudar essa lógica, né? E por isso que chegou a esse momento, né? Só que a gente tem que pensar, né, que isso não vem de agora, né? Isso está sendo construído, digerido, não é agora, né, que essas questões sociais, elas estão sendo discutidas. Eu coloquei para vocês na plataforma um material sobre ética e cidadania feito pelo Ministério da Educação, se eu não me engano, em 2003, eu não estou lembrado mais, ou seja, mas assim, isso está sendo, né, assim, construído até chegar a esse ponto, né. Para alguns isso toma, vamos dizer assim, uma proporção muito grande, né, assim, um susto, nossa, né, ela fez isso e a reação já foi essa, né? Mas, e eu acho que, assim, a lógica vai ser essa mesmo, né? Vamos dizer assim, é como se fosse, assim, a última gota d'água, né? Eu acho que a gente vive nesse período, a última gota d'água. Por outro lado, a gente tá vendo, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas, né, como o caso desse rapaz dos Estados Unidos, que vão sofrer, né, por conta dessa lógica, vamos dizer, de superação, agora vamos ter que mudar e tudo, vão sofrer com isso, e de forma, assim, injusta, né? Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado para analisar caso a caso, né? Até porque eu acho que, até mesmo por questão legal, também por questão legal, coloquei até a questão da Declaração dos Direitos Humanos lá para você no material, até por questão legal. As pessoas, elas têm o direito de se defender e de se retratarem, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Ai. Exato, é isso mesmo que eu acabei de falar, né, Salomão? Erros devem ser corrigidos, não podemos sentenciar a morte social da pessoa. Exatamente. Por isso que, assim, é isso mesmo. A gente tá, assim, vocês estão arrasando, eu tô ficando, assim, ó, vou dar até coraçãozinho aqui para vocês. Super, 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 super bacana, assim, a contribuição de vocês. E é isso mesmo, né? Assim, eu acabei de falar, e o Salomão falou, dessa questão da sentença social. Perfeito, hein? Perfeito, Salomão. Salomão... Eu acho que o outro Salomão deu 7 voltas, entendeu? Pô, esse menino é muito sábio. Cuidado com a sentença realmente social da pessoa, que, como eu disse, as pessoas, elas, por direito, até por direito legal, elas têm o direito de se defender. Professora? Oi. Só uma observação, né? Eu li estava lendo um dia desse uma matéria da BBC Brasil sobre essa questão da cultura do cancelamento e falam principalmente sobre a questão de que, assim, você hoje em dia não precisa ser famoso para ser cancelado, né? Às vezes, falou uma coisa no meio de um grupo e aí, naquele momento, alguém filmou você fazendo uma piada, ou então tirando a fala de contexto, né? E, de repente, também, no caso das pessoas que são famosas, acontece muito do pessoal ir buscar vídeos, assim, de outra época, da década de 90, né? Que é bem diferente dos tempos atuais, e aí coloca aquilo ali descontextualizado e a pessoa acaba sendo sentenciada, né? Às vezes,
desmoralizada, né? Então, a gente tem que analisar por esse lado também, né? Perfeito, é isso mesmo. Janaína, assim, concordo mesmo com o que você está levando em consideração. Salomão também, levantando essa... É isso, gente, é isso, entendeu? O diálogo, comunicação, é isso. E da gente analisar as contas por todos os lados, por todos os ângulos, né? Então, eu não sei se você já ouviu dizer, né? Existe a verdade que eu falo, existe a verdade que o outro, né? São três lados da verdade, né? A do outro e a verdade mesmo, né? Então, a gente tem que analisar tudo com muito cuidado. Lembrando que a gente está falando que é social, são questões sociais, né? Somente no século XIX e início do século XX que vem aquela lógica do positivismo, né? Da gente trazer para a questão da história, da sociologia, da filosofia, uma marca muito de contabilizar, né, as coisas, de achar que tudo pode ser resolvido assim, né? Com uma assinatura, como se fosse assim tão fácil, e não é, né? As relações, elas são conflituosas. As relações, os relacionamentos, eles são diferenciados, eles são diversos, né? É uma mistura, assim, muito grande. A gente tem que levar em consideração tudo a respeito da pessoa, do convívio a qual ela está inserida. Porque, como eu falei, às vezes a gente tem práticas que estão muito silenciadas. E às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente acaba falando, assim, que não era a intenção, né? Não era a intenção e você acaba, assim, expondo. Né? E eu falo isso porque, assim, eu lido com a educação, trabalho com pessoas na área de humanas e eu sei, eu entendo, né, que eu acho que foi o Salomão que falou, né, essa lógica muito de ódio, né, de raiva, aquela coisa assim, vou destruir, né, vou destruir, vou acabar com a sua reputação. Eu vejo muito isso, né. Isso também vai chegar uma hora que isso vai se esgotar, não vai dar conta, porque senão você vai acabar odiando até a pessoa que você convive com você, né? Se tiver um deslize e tudo. Então, não existe a pessoa perfeita, né? Vamos dizer, a pessoa idealizada que não tem deslizes, e são deslizes históricos, né? São deslizes históricos. Da mesma forma que a gente aprendeu, né, a ter posturas muitas vezes antiéticas, agora a gente vai ter que fazer o processo inverso, né? A gente está nesse processo, e leva tempo. Não dá para ser construído, assim, de uma hora para outra. Então, assim, leva tempo. Para quem está na geração agora mais atual, já tem já uma outra mentalidade das pessoas, né, que já vem de outra geração, mais antiga. Eu não vou dizer da minha geração, não, viu, gente? Sou muito novinha, então não vou dizer... Então, não vou dizer, como eu estou na área de educação, né, então já lido com essas questões há mais tempo. Mas você tem que aprender a lidar com as coisas, porque senão você não vai conseguir conviver, né? E isso são as pessoas que têm o acesso a essas informações, são aquelas pessoas que não têm, né? E aí, né? Às vezes você tem um familiar mais simples, que vive num sítio, e às vezes ainda tem essa... O que você vai fazer? Vai estabelecer também a política de cancelar, não falo, não sei o quê, apesar que isso a gente viu, né? Eu acho que nas últimas eleições e tudo, eu acho que, assim, filho, eu acho que estava deixando de ser filho, né? De quanto que isso, assim, isso gerou, vamos dizer assim, o conflito entre as pessoas, e é justamente isso que a gente precisa aprender a resolver, né? Quando você não consegue dialogar com outro, é sinal que você não está conseguindo, você não consegue lidar com o conflito, né? E o conflito, gente, ele é necessário, né? Olha que mesmice, se todo mundo pensasse da mesma forma, se todo mundo se comportasse da mesma forma, né? Então, vamos aprender a lidar com o outro. E aí já vem uma postura minha, pessoal. Diante de situações como essa, né, seja de preconceito, seja o que for, nada que o diálogo
né, ele não possa ser auxiliar de alguma forma, dependendo da situação, é claro. Mas o diálogo, eu acho que assim, é sempre importante ele vir em primeiro lugar. E aí, gente, eu acho que vocês gostaram, hein, do tema. Tô achando. Com médico, isso também se trata de ética. A Vitória, tratando da questão do cliente. Sim, Vitória. Também. Olha, eu já passei por isso, viu, Vitória? De chegar. Bom, gente, quer um exemplo melhor da questão, assim, da falta de tratamento ético, a questão de você lidar com a linguagem do outro, né? O sotaque. Todo mundo deve ter percebido que eu sou nordestina, né? Então, gente, eu sou nordestina, fiz meu doutorado no Rio de Janeiro, ouvindo né? O pessoal falando lá esperto e tudo. Convivo aqui, moro em São Paulo, em Campinas, então vocês já devem imaginar, lá no Rio de Janeiro eu chegava, e aí, Paraíba, né? Olha só, eu estou falando do ambiente de trabalho, tá? Né? Um ambiente lá de formação, né? Ah, isso é sotaque, não sei o quê. São posturas antiéticas, gente. São posturas. Eu não estou falando aqui dizer que você não pode brincar. Ah, você fala desse jeito. Eu não estou falando disso, mas é quando aquilo ele vem como uma forma de desmerecer ou de querer de alguma forma te envergonhar. Então, eu passei isso numa loja, não em relação ao sotaque, mas em relação à região, né, que tem esse preconceito também com a questão da região do Nordeste. Eu passei isso aqui em São Paulo, né, a moça, né, da loja, eu fui comprar uma roupa e ela disse, perguntou de onde eu era, eu disse que era de Alagoas, ela disse que tinha acabado de vir de Alagoas, e ela disse que não tinha encontrado roupa lá em Alagoas, para o filho dela. Aí eu digo, gente, como assim você não encontrou roupa? Lá não tem roupa, né? Assim, lá, como se fosse lá bem pobre, né? Não tem roupa. Eu digo, gente do céu, eu digo, olha, eu sempre morei lá, né? Eu vim aqui para o Sudeste recentemente. Eu garanto para você que desde criança eu não andava pela rua. Aí eu dei essa resposta aí, meu atravessada, mas por conta dessa postura aí antiética dela, né, gente? Que isso, né? Você vai para uma outra região, né? Você não conhece, vai dizer que não, né? Então é antiético, sim, viu? Muito antiético. É, Vitória, eu vou ler mesmo, hein? É isso mesmo. Gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que pelo que eu estou entendendo é isso. Eu acho que as questões findaram. Eu quero mais uma vez agradecer pela paciência. Gente, eu fiquei assim, fico muito grata, né? Porque a gente começou a aula aí às 3, né, horas, né? Às 3 e pouquinho, né? Mas a gente começou mesmo às 3, então, muito grata por vocês terem me aguentado, né? Até essa hora, meu Deus do céu, vocês são muito corajosos, assim, estou encantada com os comentários que vocês estão fazendo nos fóruns, as perguntas que eu recebi, gente, assim, muito mesmo obrigada pela parceria que vocês estão estabelecendo, assim, comigo, assim, uma pena da gente não estar, esse curso não está sendo presencialmente, né, mas eu acho que já deu um pouquinho, né, para passar assim, um pouco da disciplina, que é extensa, é complexa, né? Não tem uma resposta, né? Vamos dizer assim, eu não quero jamais apresentar isso. Então, muito obrigada mesmo pela presença de vocês, assim, me sentindo assim muito honrada. Vocês são uns queridos, viu? Muito obrigada mesmo.
Eu acho que é isso, tchau. Tá bom, gente? Eu acho que finalizando, não sei se a Márcia, o Emerson que estão aí querem falar alguma coisa. Janeide. Professora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua aula excelente, agradecer a participação de todos os alunos. Quando nós iniciamos a aula aqui, aconteceu de alguns alunos ficarem falando pelo AVA, que não estavam conseguindo, mas persistiram, estão aqui no bate-papo, interagindo, né? Então, mesmo, viu? Muito obrigada à senhora, muito obrigada aos alunos, a todas. Obrigada, gente. Obrigada. Olá, professora. Aqui é Luísa. Também sou tutora e sou pernambucana. Deu para perceber. Gostaria de parabenizar pela excelente aula. Os alunos interagiram bastante, gostaram muito, trouxeram todos os temas lá da aula. Achei muito bacana. Parabéns mesmo. Só agradecer e foi excelente. Obrigada, gente. Obrigada, tutores, vocês. Obrigada, gente, pelo auxílio, viu? Por estarem aqui.